podcasts da Al Jazeera. Hoje, será que o Tribunal Penal Internacional pode sobreviver? Desde que o presidente dos Sour, Donald Trump, impôs sanções ao seu procurador-chefe Karim Khan em fevereiro, o tribunal com sede em Haia tem, segundo relatos, enfrentado dificuldades para funcionar. Agora, enfrentando sanções e escândalos, o poder limitado do tribunal está diminuindo. Então, o que isso significa para a justiça além das fronteiras? Eu sou Natasha Del Toro e este é o The Take. Funcionários estão proibidos de trabalhar nos Estados Unidos. Enviar e-mails é difícil. Até mesmo conversar com um colega ou responder ao seu chefe pode significar até 20 anos de prisão. Essa é a realidade atualmente no Tribunal Penal Internacional, o único tribunal que investiga e, quando necessário, julga indivíduos por crimes de guerra e crimes contra a humanidade. O Tribunal Penal Internacional emitiu um mandado de prisão para o presidente russo Vladimir Putin devido ao seu suposto envolvimento no sequestro de crianças da Ucrânia. Notícia de última hora. O Tribunal Penal Internacional emitiu mandados de prisão para o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, e para o ex-ministro da Defesa, Yoav Gallant, por supostos crimes de guerra na faixa de Gaza. Também foram emitidos mandados para o líder do Hamas, Mohamed Diab al-Masri. Bem, o ex-presidente das Filipinas, Rodrigo Duterte, foi preso no aeroporto de Manila sob um mandado do Tribunal Penal Internacional. Mas hoje, o tribunal está encontrando muita dificuldade para cumprir seu trabalho. Para falar sobre isso, está conosco Molly Quell, repórter da Associated Press, que vem acompanhando o Tribunal Penal Internacional, o TPI, tanto em seus sucessos quanto nos desafios que enfrenta atualmente. Meu nome é Molly Quell, sou jornalista da Associated Press e estou falando com vocês de Haia, na Holanda. Estou muito animado para conversar com você hoje. Esse é um tema tão importante e imagino que haja muita tensão aí no seu local de trabalho neste momento. Eu sei que você vem acompanhando todos os detalhes do TPI há alguns anos e já viu o tribunal apresentar algumas denúncias de grande destaque e emitir mandados de prisão. Mas pelo que estou lendo agora e pelo que você tem reportado, ele não está realmente funcionando. Talvez você possa nos contar o que está acontecendo? Bem, eu acho que quando publiquei a matéria na semana passada, foi até um pouco engraçado, porque eu realmente não esperava que tivesse o tipo de impacto que teve, e isso porque Trump havia sancionado o promotor anterior, a promotora anterior, Fatou Bensouda, que é uma advogada da Gâmbia, e nós que cobrimos Haia e acompanhamos o tribunal, meio que já sabíamos quais seriam as implicações das sanções de Trump contra Karim Khan em fevereiro. Esse é o promotor do TPI, Karim Khan. Que ele perderia acesso a instituições financeiras, que perderia acesso a serviços fornecidos por empresas americanas, e que isso tornaria a vida no tribunal muito difícil, especialmente para cidadãos americanos, que são particularmente suscetíveis aos efeitos secundários das sanções. E foi exatamente isso que aconteceu. A Microsoft meio que cancelou o endereço de e-mail do Khan e as contas bancárias dele foram congeladas. E por um longo período, essas pessoas realmente ficaram em risco de, você sabe, penalidades criminais e financeiras bastante severas se violassem essas ordens de sanção. E então, inevitavelmente, o que aconteceu foi que vários funcionários saíram, também por medo de serem sancionados, eles mesmos. Quer dizer, isso é enorme, a Microsoft cortou, as coisas do e-mail. Quero dizer, isso deve ser meio que paralisante para as funções no TPI. Sim, é. O TPI utiliza vários produtos da Microsoft. Mas, você sabe, a Microsoft é uma corporação dos EUA. E se eles não cumprissem as ordens do governo Trump, enfrentariam, penalidades sérias e substanciais por continuar a fornecer um serviço para Karim Khan. Então, como está o clima aí agora? Quero dizer, acho que não está muito bom. Acho que tem sido assim já faz um tempo. As pessoas meio que já sabiam que mais 4 anos de um governo Trump seriam bastante ruins para o TPI. Isso teve enormes implicações, obviamente, para o tribunal, para Karim Khan e para os funcionários que trabalham lá, que, pelo que entendi, correm o risco de serem presos se comunicarem com ele. Sim, 20 anos de prisão federal. Se você violar as ordens de sanção, a penalidade é $100 mil por ocorrência. Então, isso é insano. Eu não tenho $100 mil para pagar, então tenho certeza de que a maioria das pessoas também não tem. Então esse cara está Sim. Ninguém vai falar com ele agora.
Ele está tipo um pária no momento, eu imagino. Só porque as pessoas têm medo do que pode acontecer com elas. Sim, quero dizer, especialmente cidadãos do ZLEWA, as sanções precisam, de uma espécie de conexão com o ZEWA, para que essas implicações de sanções secundárias possam acontecer. E também, sabe, as sanções podem ser, quero dizer, elas podem ser muito opacas e pode ser muito difícil combatê-las. As pessoas que são sancionadas não são cidadãs do ZEWA, e isso significa que muitas vezes elas não têm o direito de contestar essas sanções em um tribunal americano. Então, pode ser bastante difícil descobrir exatamente onde estão as regras para essas coisas. Então, as pessoas preferem simplesmente não arriscar, eu imagino. Basicamente, sim, você elimina o excesso de conformidade. Quero dizer, se você é uma pequena ONG que trabalha com o tribunal, você não tem dinheiro para, de certa forma, lutar contra essas coisas. Então, em vez disso, você, sabe, escolhe parar de trabalhar com o TPI, ou você escolhe parar de trabalhar na investigação da Palestina porque acha que isso vai te tornar um alvo. Então, as sanções são ruins, certo? Mas elas são contra Khan. Mas você também pode sancionar uma instituição. E então, se Trump decidir sancionar o tribunal como um todo, é totalmente incerto o que acontece com o centro de detenção, porque isso também significaria que o tribunal perderia acesso a todos os seus, sabe, qualquer coisa fornecida por um prestador de serviços do ZNEWA. Ou seja, ninguém que trabalha no tribunal teria acesso a e-mail. Tudo isso deixaria de funcionar, certo? Mas isso também incluiria coisas como, se o sistema de cartões de acesso for de uma empresa americana, eles também perderiam acesso a isso. O TPI é quem facilita, certo, as visitas de advogados, as instalações de detenção e todo esse tipo de coisa. Então, é totalmente incerto o que aconteceria se o Trump sancionar o tribunal com esses caras que estão detidos. E você também mencionou que essa não é a primeira vez que o Trump vai atrás do tribunal. Você sabe, ele já foi contra o tribunal em seu primeiro mandato, mas agora no segundo mandato ele meio que voltou com ainda mais força. Quais são os motivos dele para ir atrás do Karim Khan? Existe alguma validade nisso? O que o Trump diz em sua ordem executiva é que a investigação sobre a Palestina levou a mandados de prisão para Netanyahu e outros oficiais israelenses. Israel é um aliado dos Estados Unidos, e portanto os Estados Unidos vão defender seu aliado. Nem Israel nem os Estados Unidos são membros do tribunal. E os argumentos jurídicos, acabam se tornando algo do tipo: o tribunal não tem jurisdição sobre Netanyahu e sobre essas outras pessoas. Existem alguns argumentos jurídicos separados porque o conceito de Estado palestino é um tanto contestado legalmente, e isso também tem sido uma questão. O argumento jurídico mais sério é que o tribunal ultrapassou seus limites aqui e isso gera um risco à segurança nacional dos Estados Unidos. E vamos falar sobre o momento dessa ordem de sanções. Quero dizer, essa ordem de sanções do Trump veio depois de uma visita do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu à Casa Branca, que estava basicamente sendo acusado de crimes de guerra, certo? Sim. O crime de fome de civis como método de guerra. Sim. Talvez você possa me falar um pouco sobre o momento de tudo isso. Sim. Então, na verdade, nós estávamos meio que preparados para que Trump anunciasse as sanções no dia em que foi empossado. Mas, na verdade, ele fez isso enquanto havia uma visita de Netanyahu a Washington, D.C. E você sabe, acho que, obviamente, Netanyahu não quer ser alvo de um mandado de prisão. O escritório do promotor pode solicitar novos mandados de prisão para outros oficiais israelenses. Então, eu acho que isso... Israel meio que vê toda essa investigação como uma ameaça para, você sabe, qualquer número de líderes políticos ou membros do exército. E pelo que eu entendi, há milhares de manifestantes em Haia, pessoas que estão do lado de fora de Haia, protestando nas ruas contra a guerra em Gaza. Quero dizer, é isso que está acontecendo? Quero dizer, estou muito cansado, em parte também porque eu estava trabalhando no fim de semana, porque a Holanda teve o maior protesto em 20 anos no domingo, quando mais de 100 mil pessoas compareceram para protestar, mais especificamente contra a resposta do governo holandês à guerra em Gaza. Quero dizer, quando eu estava cobrindo o caso em outra instituição judicial em Haia, a Corte Internacional de Justiça, que é o Tribunal Superior da ONU, em janeiro do ano passado, foi quando esse caso de genocídio foi apresentado pela África do Sul contra Israel. Quero dizer, os protestos do lado de fora foram enormes. Na verdade, faz exatamente um ano, hoje, enquanto gravamos isso, desde que Khan anunciou que estava solicitando mandados de prisão, então. Mas com a Molly depois do intervalo.
Então, Molly, você tem Khan emitindo os mandados de prisão, o que, se você sabe, causou um alvoroço. Depois você tem Trump ordenando sanções contra Khan. Mas também há algo acontecendo na vida de Khan que precisamos discutir. Sim. Então, Molly, você revelou uma história no outono, que era sobre como Karim Khan também foi acusado de má conduta sexual. Sim. E, isso foi nas semanas antes de ele emitir os mandados de prisão. Sim. Contra Benjamin Netanyahu e Yoav Gallant. E então, na semana passada, ele se afastou temporariamente. Sim. Vamos falar sobre tudo isso. Sim. E como isso está impactando o tribunal? Sabe, eu escrevi essa matéria no outono do ano passado, dizendo que Khan havia sido acusado de má conduta sexual com uma assessora, que ele teria tentado durante um ano, de certa forma, persegui-la sexual e romanticamente. Outros veículos de imprensa, desde então, publicaram outras matérias sobre o assunto e, basicamente o que aconteceu foi que havia 2 colegas dessa mulher que estavam cientes do que estava acontecendo e apresentaram uma queixa, e a vítima não quis participar desse procedimento, então foi meio que uma investigação simples e direta. Então isso aconteceu no comecinho de maio, e 3 semanas depois, Khan solicitou esses mandados para Netanyahu e Gallant, assim como para 3 líderes do Hamas, que subsequentemente foram mortos no conflito. E então, meio que em segundo plano de tudo isso, esse escândalo de alegações de má conduta sexual estava se desenrolando, o que meio que chegou ao ápice na semana passada, quando Khan se afastou, e, no fim das contas, o órgão de supervisão do tribunal trouxe uma unidade investigativa externa das Nações Unidas, que está conduzindo uma investigação. E então, como isso impacta o que está acontecendo? O fato de ele ter se afastado. Sim. Sabe, isso é uma coisa boa ou ruim? Sim, quero dizer, acho que isso ainda não está muito claro. Isso aconteceu apenas na sexta-feira. Então, acho que as consequências completas disso ainda não estão sendo totalmente sentidas. Há 2 procuradores adjuntos, eles assumiram o comando. Eles divulgaram um comunicado na segunda-feira dizendo que, planejam continuar a missão do escritório sem interrupções. Então acho que vamos ver como as coisas vão se desenrolar a partir daqui. Quero dizer, o momento de tudo isso é lamentável. Eu não sei. Lamentável é uma palavra, sim. Lamentável. E quero dizer, e você falou sobre isso, mas sim, grande parte da imprensa israelense, por exemplo, está escrevendo que Khan está usando o mandado de prisão contra Netanyahu para desviar a atenção das acusações de abuso sexual contra ele. O que sabemos sobre isso? Quero dizer, você acha que isso é verdade? Olha, eu não estou na cabeça do Khan, então não posso falar exatamente sobre a motivação dele. Mas acho importante lembrar que o TPI não é o Karim Khan. Não é nenhum procurador-chefe. É uma instituição com 900 funcionários, muitos dos quais são muito, muito dedicados à busca da justiça internacional. Eles acreditam muito fortemente na missão deste tribunal. E, sabe, havia uma equipe inteira de pessoas por trás da investigação sobre a Palestina. E uma equipe inteira de pessoas que preparou o pedido para esses mandados de prisão. E essas, sabe, as provas que eles apresentaram a esse painel de juízes foram suficientes para convencer, sabe, 3 juízes independentes de que eles deveriam emitir esses mandados de prisão. E quero dizer, importante ressaltar novamente, esses juízes disseram que havia provas suficientes. Eles descobriram, houve declarações feitas por Yoav Gallant após 7 de outubro que indicavam que eles tinham a intenção de impedir que a ajuda humanitária chegasse, que entrasse em Gaza. É um crime de guerra fazer isso. Sim, quero dizer, você não pode usar a fome das pessoas como método de guerra. Isso é muito claro, sabe? Usar a fome como arma de guerra é claramente ilegal, segundo o Estatuto de Roma. Você não pode impor medidas retaliatórias contra civis por, sabe, perigos no campo de batalha. Certo. Vamos voltar um pouco porque, sabe, as pessoas ouvem falar do TPI, mas talvez não saibam muito sobre a história, como ele foi criado, qual era a sua missão, de formar um tribunal global. Então, talvez você possa preencher um pouco desse contexto. Sim, o TPI foi criado em 2002 pelo Estatuto de Roma, que foi assinado por, acho que um pouco mais de 100 países na época, e essencialmente, sabe, no rescaldo da Segunda Guerra Mundial, houve meio que esse entendimento de que alguns crimes são tão atrozes que,
sabe, nós, como humanidade, não podemos permitir que aconteçam e precisamos tomar uma posição contra eles. E isso também foi, sabe, por exemplo, quando a Convenção do Genocídio foi assinada e, sabe, houve muitas alegações após a Segunda Guerra Mundial de que isso era, de certa forma, uma justiça dos vencedores. E então houve um movimento para se criar um tribunal judicial independente que não pudesse ser acusado da mesma coisa. E assim, sabe, o argumento era que o que deveríamos ter é uma única instituição que exista de forma permanente e que possa julgar esses crimes extremamente graves, quando as jurisdições domésticas são incapazes ou não estão dispostas a processar as pessoas que os cometem. E, portanto, agora nós temos o TPI, que tem investigações abertas, acho que em cerca de uma dúzia de situações ao redor do mundo. Quero dizer, temos falado muito sobre o conflito em Gaza, mas também há uma investigação e mandados pendentes na Ucrânia, nas Filipinas, sabe? E em outros lugares. Então, essa é uma organização que foi criada para dissuadir possíveis criminosos de guerra, certo? Mas, ao mesmo tempo, ela recebeu muitas críticas por talvez não ser tão eficaz, por ser lenta. Sabe, eu acho que esse é um argumento que circula muito sobre, sabe, de certa forma, onde está a responsabilidade pelas falhas do tribunal. Mas sim, quero dizer, no fim das contas, são os países que assinaram o Estatuto de Roma que têm a obrigação de defender os ideais desse tratado. E só por curiosidade, Molly, outros presidentes do Zerairo já enfrentaram o TPI da mesma forma que Trump? Não. Quero dizer, os Uriwe nem sempre tiveram uma relação amigável com o tribunal. Quero dizer, você pode perceber a diferença, por exemplo, nas declarações de Biden, que acolheu os mandados de prisão para Putin e condenou os mandados de prisão para Netanyahu. Quero dizer, isso não é apenas uma questão de Trump, mas nenhum presidente anterior sancionou um promotor ou foi tão, digamos, ativamente hostil ao tribunal e ao seu funcionamento. Sim. Faz a gente se perguntar por que ele tem esse tipo de problema com o TPI. E isso está tendo está tendo um efeito muito negativo sobre o funcionamento do tribunal. Você acha que existe uma saída para isso? A última rodada de sanções foi imposta pelo Trump e depois desfeita pelo presidente Biden. Então acho que muita gente está meio que olhando para frente. Seja lá o que for, 3 anos e meio no futuro. E, sabe, antecipando que outro presidente do ZEUA possa desfazer o que Trump fez. Sabe, além disso, existe uma pressão sobre o governo Trump, eu acho, para tentar desfazer isso e, de certa forma, o restante dos estados-partes, sabe, os estados-partes do Estatuto de Roma meio que trabalhando juntos para tentar reagir contra isso. Houve alguns movimentos na União Europeia, por exemplo, para instituir o que eles chamam de legislação de bloqueio, tentando evitar alguns dos piores efeitos das sanções. Mas, no fim das contas, sabe, os Silic Niwa são um país extraordinariamente grande e poderoso, e é muito difícil reagir contra algo como sanções, quando isso é respaldado por um país como os Estados Unidos. E então, eu acho o que restou do TPI agora. Quero dizer, você diria que ele está com os dias contados? Não sei se isso é dramático demais. Mas, sabe, o que restou ali e o que isso significa para a justiça no mundo todo? Quero dizer, enquanto eu estava apurando a matéria sobre as sanções, meio que enquanto estávamos indo para a publicação, havia um promotor no tribunal, que conseguiu, basicamente, uma liminar contra o governo Trump em relação às sanções. Basicamente, o que ele conseguiu foi que o Departamento do Tesouro pode emitir uma espécie de autorização que permite que cidadãos americanos interajam com pessoas sancionadas sem temer as possíveis consequências disso. Isso serve para permitir, sabe, que advogados e outros profissionais possam representar clientes e esse tipo de coisa. Então, acho que há um certo otimismo de que outros cidadãos americanos que trabalham no tribunal possam conseguir uma licença semelhante e isso vai permitir que eles realizem seu trabalho de forma mais eficaz. Khan agora tirou uma licença, então, de certa forma, eu suspeito que isso alivia algumas das preocupações em relação às sanções. Embora, é claro, crie outros problemas, porque agora este é um escritório de promotores sem o seu líder. Então, quero dizer, eu acho que algumas investigações avançaram e o tribunal realmente prendeu Duterte, sabe, no início deste ano, em março.
Então não é como se, sabe, nada estivesse acontecendo. Acho que as pessoas que trabalham lá são muito dedicadas à ideia de justiça e realmente querem ver os piores dos piores sendo levados à justiça e trazer justiça para as vítimas das pessoas que passaram por esses crimes realmente, realmente terríveis. Então, quando converso com as pessoas que trabalham lá, elas, sabe, não estão desistindo. E talvez, se isso não significar trabalhar dentro dos parâmetros do TPI, elas estejam procurando outras alternativas onde possam buscar justiça. Quero voltar a essa imagem de milhares de pessoas protestando nas ruas pelo que está acontecendo em Gaza, exigindo justiça, exigindo responsabilização. E Raya, sabe, o TPI não consegue fazer muita coisa a respeito agora. Sim, acho que as pessoas acham isso muito frustrante. E, sabe, as engrenagens da justiça internacional sempre giraram muito devagar. É muito difícil conduzir um julgamento e uma investigação em uma zona de guerra ativa, onde você não tem acesso, que é o caso agora em Gaza. Então, eu acho que é muito difícil para as pessoas que foram vítimas esperar por uma oportunidade de obter justiça. Bem, vamos certamente acompanhar suas reportagens, enquanto observamos o que acontece no TPI. Molly, muito obrigado por participar do The Take. Obrigada. Foi um prazer. E esse foi o The Take. Adoraríamos ouvir seus comentários e perguntas sobre o episódio de hoje. Estamos de olho nas notícias ao redor do mundo, então o que há de novo onde você mora? Conte pra gente e vamos continuar essa conversa. Até amanhã.